Olá, meu nome é Rafael e esse é o canal Cidadão Curioso. E no vídeo de hoje, uma lista com 5 situações em que o INSS desobedece à lei, ou seja, situações em que para garantir o seu direito você terá que recorrer à justiça. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou passar para vocês uma lista com 5 situações em que o INSS está fora da lei, ou seja, quando descumpre o que uma normatização vigente e as decisões judiciais dizem, e assim nega um direito certo. O assunto de hoje engloba pente fino, reforma da Previdência, prazos, aposentadoria especial e revisionais para aumentar o seu salário. Gente, eu não estou aqui para falar mal da Previdência, mas para alertar você. Em cada tópico, eu vou falar o que está errado na decisão e dar uma solução. Então, assista o vídeo para saber um pouquinho mais sobre os seus direitos. E lembre-se, uma população bem informada é o caminho para construir um país melhor. Os prazos do INSS. Vamos começar pela situação que vem se tornando a mais corriqueira, que é a demora do INSS em responder requerimentos e solicitações administrativas. Quando você pede sua aposentadoria, por exemplo, você está fazendo um requerimento administrativo. Tá, mas o que muita gente não sabe é que esses atrasos são ilegais, pois a Lei nº 9.784, que regula os processos e procedimentos administrativos, prevê que dentro de 30 dias a Previdência é obrigada a responder qualquer pedido ou solicitação que lhe é feita, sendo esse prazo prorrogável por até mais 30 dias. Ou seja, se você já levou todos os documentos solicitados, no máximo o INSS poderia demorar 60 dias para responder, conceder ou negar o seu benefício. A solução, caso haja demora superior a esse tempo, é um mandado de segurança, o qual tem a finalidade de obrigar o INSS a avaliar o seu pedido. Mas aí tem um problema novo que eu espero que se resolva logo. É que nas ações judiciais o INSS também está deixando os prazos correr sem resposta. Nesse caso, o que temos feito em nosso escritório é, já de início, solicitar que o juiz fixe multa em caso de descumprimento. Esclarecido? Vamos para o próximo tópico. Aposentadoria especial para o trabalho periculoso. A aposentadoria especial é aquela modalidade vantajosa em que o trabalhador pode se aposentar com menos tempo de trabalho e com menos idade. E, até a aprovação da reforma da Previdência, poderia se aposentar de forma integral, sem a incidência do fator previdenciário. Esse benefício é concedido pelo INSS sem dificuldade para professores e trabalhadores rurais, os quais só têm que comprovar que desempenharam essas atividades. Mas para todos os outros trabalhadores urbanos, a situação é um pouco mais complicada e é mais difícil obter o reconhecimento desse tempo especial. É PPP, LTCAT e um monte de exigências, onde o INSS avalia as condições do trabalho e, por meio de diversas normativas que regulam o que pode e o que não pode ser qualificado como atividade desempenhada sob condições especiais, concede ou não o benefício requerido. Ocorre que desde 1997 o INSS não considera o trabalho periculoso como especial e somente os trabalhadores que atuam sob condições de insalubridade é que tem o seu direito garantido já em via administrativa. Para os trabalhadores que atuam em condições de periculosidade, somente será possível conseguir a aposentadoria especial por meio de uma ação judicial. Ou seja, é um direito garantido do trabalhador e mesmo assim a autarquia contraria o que a justiça diz. Uma curiosidade, até mesmo o direito de buscar judicialmente a aposentadoria especial para trabalho periculoso foi ameaçada pela reforma da Previdência, que vetava expressamente a aposentadoria especial por periculosidade. Sorte dos trabalhadores que um senador apresentou um destaque que excluiu esse veto. E na descrição do vídeo tem o link da emenda para quem tiver curiosidade de ler ela e saber quem foi que propôs. E só para concluir a explicação bem rapidinho aqui. A diferença entre trabalho periculoso e insalubre é a seguinte: o trabalho exercido em condição insalubre é aquele em que a saúde do trabalhador está em risco e sofre degradação em razão do ambiente. Já o trabalho periculoso é aquele em que a vida é que está em risco, como exemplos, seguranças armados e eletricitários. Mas vamos para o próximo tópico, porque esse muito pouca gente conhece. O INSS não soma os salários concomitantes.
Atenção nesse tópico, pois ele é bem útil para quase todo mundo, para quem já se aposentou ou ainda vai se aposentar, para pensionista e até mesmo para quem recebe ou já recebeu auxílio-doença. Se você trabalha ou trabalhou em mais de um emprego ao mesmo tempo, é bem provável que o INSS tenha calculado ou vá calcular o seu benefício de forma contrária ao que determina a Justiça. O que acontece é o seguinte, a Justiça manda que, se duas contribuições forem feitas no mesmo mês, o INSS deve somar essas duas contribuições e considerar elas como uma só para a apuração da média contributiva. Ficou difícil de entender? Deixa que eu dou um exemplo. Imagine que você trabalha de manhã em um local e ganha R$2.000 por mês, e à tarde trabalha em outro e tem um salário de R$1.000. O que a Justiça diz é que, para apurar a média de suas contribuições, esses dois salários, o da manhã e o da tarde, têm que ser somados. No caso, nos meses em que você trabalhou nesses dois locais, teu salário de contribuição deveria ser contabilizado como sendo de R$3.000. Porém, o INSS continua insistindo em aplicar o que diz o artigo 32 da Lei 8.212, que separa essas duas contribuições em principal e secundária. A principal vai lá para a média mesmo, e a secundária é dividida por todo o seu período contributivo, e isso baixa muito o valor da renda mensal inicial. Ocorre que, segundo a interpretação da Justiça, esse artigo perdeu a validade com a entrada em vigor da Lei 9.876. E agora, o que você pode fazer a respeito? Se você está trabalhando em dois empregos, mas não recebe nenhum benefício, não tem nada a fazer nesse momento. Pode ser que até a data da sua aposentadoria a Previdência já tenha resolvido isso. As medidas podem ser tomadas por quem já teve ou tem algum benefício e sofreu algum prejuízo. Ou seja, pessoas que tiveram sua RMI calculada de forma errada. Você vai poder corrigir isso por meio de uma revisional. Essa revisional pode ser requerida por aposentados, pensionistas e até mesmo por quem recebe ou recebeu um benefício temporário, como o auxílio-doença, por exemplo. No caso dos benefícios temporários, tem que estar de olho na prescrição. Mas vamos lá. Se você trabalhou em dois empregos ao mesmo tempo, depois de 1994, e recebe ou recebeu um benefício da Previdência, pode ser possível fazer essa revisional. Nesse caso, procure um bom advogado previdenciarista da sua confiança. Os juros e multas das contribuições em atraso. A reforma da Previdência começou a valer faz pouco tempo, e o que mais chega no escritório são pessoas ainda tentando escapar das novas regras. E o meio de escapar dessas regras é recolher valores em atraso. Mas aí vem a pergunta, será que compensa? Isso pois, contribuições muito antigas têm juros, correção e multas, que podem fazer com que o valor dos recolhimentos atrasados fiquem muito, mas muito altos mesmo. Ainda mais por o INSS descumprir entendimento pacificado do STJ, que diz que contribuições atrasadas de 1996 para trás não podem ter juros nem multa. Pois é, mais um caso de descumprimento de entendimento judicial. A Justiça diz que não pode, mas o INSS cobra da mesma forma. O que acontece é o seguinte: antes da edição da medida provisória 1523, de 1996, não era prevista a cobrança de juros nem multas para recolhimentos em atraso, somente a atualização monetária. Mas o INSS espertinho usa essa medida provisória, que depois foi convertida em lei, para cobrar juros e multas anteriores a 1996. Porém, isso é ilegal, posto que os recolhimentos devem se dar em conformidade com a legislação vigente na época de seu vencimento. Então, como antes de 1996 não havia a previsão de juros e multas, o INSS não poderia aplicar para prestações desse período, mesmo que atrasadas, os juros e a multa. Mas e o que você pode fazer a respeito? Bom, se você está com pressa para obter a sua aposentadoria, a opção é pagar os acréscimos exigidos e depois mover uma ação para solicitar a devolução dos valores pagos a maior. Se você não tem tanta pressa, pode pedir ao INSS o cálculo desses atrasados e ajuizar uma ação para a revisão deles. Mas você só vai poder pagar quando a ação terminar. E se esse tempo é fundamental para requerer um benefício, só vai poder pedir o benefício depois que pagar. Falando em atrasados, se vocês quiserem um vídeo específico sobre o tema, deixem aqui nos comentários. Os isentos do pente fino.
Fazem praticamente 3 anos que o assunto pente fino é uma constante na vida dos segurados do INSS que recebem benefícios por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O pente fino, esse procedimento, é realizado pelo INSS visando averiguar se as incapacidades que motivaram a concessão continuam. O porém é que, muitas vezes, mesmo a incapacidade persistindo, os pacientes têm alta, ou seja, a pessoa não tem condições de retornar ao trabalho e mesmo assim o INSS corta o benefício. Se isso acontecer com você, procure um advogado e reverta isso na justiça. Mas o foco desse tópico nem é esse, e sim o dos isentos do pente fino. A Lei 8.213 regula no artigo 101 como essas reavaliações devem ocorrer, e esse mesmo artigo traz condições em que determinados segurados são isentados de realizar novas perícias, ou seja, o benefício tornou-se definitivo. As condições são as seguintes: ter 55 anos ou mais e estar afastado por incapacidade por pelo menos 15 anos, ou já ter 60 anos de idade. Aí independe o tempo de afastamento. Mas o INSS ignora isso e chama para a perícia muitas pessoas com 60 anos ou mais, ou que têm entre 55 e 60, mas que já estão afastados há mais de 15. Mas quanto a isso, podem ficar tranquilos. Normalmente, quando o INSS chama para a perícia um segurado que é isento, o benefício é mantido. Mas se por acaso você estiver nessa situação e o INSS cortar seu benefício, você pode entrar inclusive com um mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação muito mais rápida que uma ação ordinária. Apostas para o futuro. Hoje tramitam na Justiça diversas ações que contestam interpretações que o INSS dá para a lei. Muitos temas estão suspensos, aguardando decisão do STJ ou do STF. Os que mais chamam a atenção são a chamada revisão da vida toda e a inclusão de tempo especial rural remoto para obtenção de aposentadoria por idade. Na revisão da vida toda, alguns segurados buscam a inclusão no cálculo de seus benefícios das contribuições pagas ao INSS antes de julho de 1994. O que acontece é que as contribuições feitas antes de julho de 1994 só valem para efeitos de contagem de tempo, mas os valores pagos não são contabilizados para calcular a média contributiva. Ou seja, quem tinha salários altos antes dessa data tem prejuízo, pois esses recolhimentos altos não valem de nada. Outro tema que vem sendo discutido é a inclusão de tempos remotos de trabalho rural para a concessão de aposentadoria por idade, a aposentadoria híbrida. O que acontece é que o INSS só reconhece trabalho rural se ele for realizado dentro dos últimos 15 anos. Então, um monte de gente que trabalhou no campo lá na década de 70 e 80 e hoje quer se aposentar, não tem o direito reconhecido, pois o INSS não admite que tempos mais remotos sejam utilizados. Gente, um parênteses, eu estou falando aqui da aposentadoria por idade, pois para aposentadoria por tempo de contribuição essa discussão já não existe mais. Tempos remotos são válidos. Esses dois temas estão parados nos tribunais superiores e em breve teremos uma decisão a respeito. Então, se você quiser ficar sabendo quando sair o julgamento, aproveite e se inscreva em nosso canal. Gente, eu ainda não pedi o like para ninguém, né? Então, eu vou pedir agora para saber quem foi que assistiu o vídeo até o final. Se você chegou até aqui, deixa o like ali embaixo. A gente agradece. Compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal e se tiverem dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até mais!